Glória a Deus, bom é louvar o Senhor, né? Bom estar na presença dEle. Quão maravilhoso é sentir a presença de Deus. Coisas que no passado eu não conseguia entender por que crente era tão feliz. Eu via os crentes lá perto da minha casa passando por dificuldades, mas eram tão felizes. Eu falei, meu Deus, que povo doido, povo maluco. É feliz, era um povo diferente, eu não entendia, mas hoje eu entendo, é a presença de Deus. E quando nós cantamos, nós louvamos, eu creio que Deus está lá do seu trono, contemplando cada louvor, cada palavra que saia da nossa boca, sai do nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então cada expressão de louvor, cada levantar de mão, cada palavra que eu expresso, que sai do meu coração como verdadeira expressão de louvor, Deus Ele recebe do seu trono. Amém? E nesse momento agora eu creio também que Deus se levanta para poder declarar a sua palavra para mim e para você nessa noite. Você está com o teu coração alegre, pronto para receber a palavra de Deus? Não importa qual seja. Amém? Alguns braços já baixaram. Não importa qual seja a palavra, amém? Glória a Deus aí, você que está em casa, está pronto para receber? Glória a Deus. Então, o texto de hoje está lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos estar orando nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus, eis aí a tua palavra, Senhor. E que nesse momento, Senhor, haja liberdade entre nós, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa encontrar em nós um coração pronto para ouvir a Tua palavra. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja, como instituição, ela sempre foi e vai continuar sendo atacada. Sempre vai continuar sendo atacada a partir do momento em que a igreja se posiciona e se mantém firme nos princípios daquilo que Deus estabeleceu como regra para nós. A igreja sempre vai ser atacada. Você já deve ter ouvido falar, né, de pessoas que dizem: a igreja precisa ser mais liberal, a igreja precisa ser mais moderna, a igreja precisa mudar o seu pensamento. São pensamentos arcaicos, antigos, quadrada, cafona, antiquada, fanática, louca. Você já deve ter ouvido falar isso da igreja. Mas a igreja, ela permanece firme no princípio que Deus estabeleceu, mesmo que para o mundo, para as pessoas, não consigo compreender a profundidade disso. A igreja, ela se modernizou com o passar do tempo, mas ela não perdeu a essência. Olha quantas coisas modernas nós temos aqui no nosso meio: microfone sem fio, câmera digital, internet, olha, som, instrumentos, olha, ar-condicionado. Você pensar em um tempo atrás de ter uma bateria dentro da igreja, os mais antigos lembram disso? Meu Deus, colocar uma bateria dentro da igreja, que isso? Como pode uma guitarra? E aí
alguns começaram a colocar a bateria, começaram a aceitar, mas quando o irmão se empolgava um pouquinho mais, que dava uma virada mais forte, o irmão era chamado lá no gabinete: irmão, é baixinho, pá, devagarzinho. Não era assim? Vocês que são mais antigos de igreja? É ou não é? Ter uma guitarra é do diabo. Tocar um rock, reggae, na igreja, meu Deus do céu. É só você entrar no YouTube e olhar os arranjos das músicas evangélicas da década de 70 e 80 e olhar para hoje, para você ver como mudou. Dançar na igreja, meu Deus do céu. Se essas meninas, né, vivessem nos anos 70, estavam todas elas no hall dos excluídos da igreja. Então você vê que a igreja, ela se modernizou. A igreja, ela acompanhou a evolução do tempo. A igreja foi, mas nós não podemos e jamais podemos perder a essência daquilo que Deus é. E quando você fala de santidade, e aí alguns torcem o nariz. Poxa vida, eu vim nessa noite, hoje, para ouvir uma palavra que pudesse me trazer no meu coração, né, assim, o sentimento de vitória, de que eu vou vencer, de que eu vou prosperar. Mas quando vem uma palavra de santidade, as pessoas, vem chicote aí. Oh meu Deus, vem chicote aí, vem esse pastor chato de novo a falar de santidade. Mas olha, a igreja não pode parar de pregar a verdade. Nós não podemos parar de hipótese nenhuma. Podemos dançar conforme Davi entrou naquela cidade santa, dançando, carregando aquela arca, porque ele entendia que era a presença de Deus que estava chegando naquele lugar, e ele chegou ali dançando. Nós podemos dançar, pular, podemos usar esses instrumentos, mas nós não podemos perder a essência de Deus. Nós não podemos perder a essência daquilo que é primordial, daquilo que é importante. E a Bíblia diz que Deus é santo, e Deus não mudou. Então, se Deus não mudou, a igreja também não tem que mudar. A igreja também não pode mudar. E eu preciso entender de que a Bíblia me chama para isso. No versículo 14 ainda aqui desse texto diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor se não for pela santificação. Ninguém verá o Senhor se não for pela santificação. Então eu preciso falar de santificação, precisamos pregar sobre santificação e precisamos viver a santificação. Precisamos ter isso na nossa consciência. Eu sou crente, eu posso usar a modernidade desse tempo, mas eu não posso perder a essência. E o texto que nós lemos diz que nós temos uma testemunha. É isso, se você pegar o capítulo 11, você vai ver todas essas testemunhas que viveram em tempos passados e que foram vitoriosos, heróis, porque mantiveram a fé, mantiveram a essência, mantiveram aquilo que é importante, a santidade. E eu preciso entender de que a santidade, ela é um processo. A santidade não é uma corrida de 100 metros rasos. O Bolt, ele treina 4 anos, vai para a Olimpíada, corre 9 segundos. 4 anos para correr 9 segundos. Tem muito crente achando de que a vida cristã é uma corrida de 100 metros rasos, tem pressa, quero fazer agora. Nós precisamos entender de que a vida cristã, comparado com a corrida, porque o texto compara isso com uma corrida, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E quando eu entendo isso, eu começo a tomar posições diferentes. Eu não sei se você já viu aquele crente que uma hora você vê que ele está bem, outra hora está mal, você vê ele correndo, daqui a pouco você vê ele parado. É como ficar na cadeira de balanço. Você viu cadeira de balanço? É bom, né, cadeira de balanço? É gostoso ficar na cadeira. Mas tem crente que vive na cadeira de balanço. Vai para frente, vai para trás. Vai para frente, vai para trás. Vai para frente, vai para trás, mas não sai do lugar. Não sai do lugar.
A minha caminhada, a minha vida cristã é uma maratona e eu tenho que continuar a correr, caminhar, rastejar, mas eu não posso parar. Eu preciso entender de que eu tenho que chegar lá, e a Bíblia fala lá em Apocalipse, aquele que vencer, e aí tem uma promessa, aquele que vencer tem uma promessa, aquele que vencer tem uma promessa, aquele que vencer tem uma promessa. Mas quando eu começo a pensar em viver uma vida de santidade, começam a aparecer problemas. E aí eu preciso ter a perseverança, que está aqui no versículo 1. Corramos com perseverança. E perseverar é continuar, não é parar. Está tudo ao contrário, as pessoas estão dizendo, e estão me afrontando, estão colocando problemas, mas eu preciso resistir a tudo isso e continuar. Nós temos duas opções: ou nós vamos sentar no meio-fio, ficar chorando e vendo a vida passar, ou nós vamos levantar e continuar caminhando. Você escolhe o que você quer para a sua vida. Você escolhe o que você quer para você. Eu prefiro levantar e caminhar. Eu prefiro levantar e caminhar. Estou ferido, mas eu vou continuar caminhando. Estou machucado, vou continuar caminhando. Bateram em mim, eu vou continuar caminhando. Falaram mal de mim, eu vou continuar caminhando. Eu não tenho dinheiro, vou continuar caminhando. Veio uma doença, eu vou continuar caminhando. Veio uma pandemia, eu vou continuar caminhando. Os ventos, a tempestade está assolando o meu barco, eu vou continuar navegando. Não podemos parar. Não podemos parar. E para que nós corramos essa maratona, eu preciso muito, mas demais. Eu já falei isso para alguns aqui, e você vai me ver falando isso várias vezes. Preciso demais de me conhecer, saber quem eu sou. Porque o diabo, ele sabe quem você é. O diabo, ele te estuda, ele te analisa. O diabo, ele está olhando você o tempo todo. E para quê que ele te observa? Para identificar o teu ponto fraco. E nesse teu ponto fraco, ele vai te atacar. Olha o que Tiago fala. Tiago capítulo 1, se você puder botar aí, irmão. Tiago capítulo 1, diz assim, no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com moleza, com fracasso, com perseverança, aprovação. Então nós somos bem-aventurados se suportarmos a provação com perseverança. Por quê? Porque é uma corrida de maratona. Amém, irmãos? É uma corrida de maratona. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Dá um glória a Deus aí. Eu quero a coroa da vida, fala. Diga com força, eu quero a coroa da vida. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então a tentação não vem de Deus. Amém? Você está aqui? Amém? Você está aí? A tentação não vem de Deus. De quem vem a tentação então? Olha lá, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Algumas versões está concupiscência. Tá certo? Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido no coração, né, eu estou completando aqui, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a tentação vem da onde? A tentação vem da minha cobiça. Por que eu preciso me conhecer? E por que o diabo ele te observa e ele te conhece? Porque ele vai identificar em você qual é o desejo do teu coração. Qual é o seu problema? E depois que ele identificar isso, ele vai começar a te atacar nessa área. Se você tem problema com dinheiro, o diabo vai te atacar com dinheiro. Ele vai colocar todas as situações possíveis diante de você, para que você caia. Se você tem problema com sexo, ele vai colocar situações para te provar no sexo. Se você tem problema com a fofoca, você às vezes fala assim, mas eu estou na minha casa, as pessoas vêm aqui e me contam. Mas por quê? O diabo enviou lá porque sabe que você gosta. Porque sabe que você gosta, porque é aquilo que você cobiça, é aquilo que você deseja, é aquilo que está no teu coração. Por isso eu e você precisamos a cada dia fazer uma autoanálise e pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, revela em mim aquilo que eu preciso ser curado, ser tratado, para que o diabo não tenha força de me tentar nessa área. Eu preciso me conhecer, eu preciso analisar quem eu sou, para que o diabo não venha me tentar. Quando a gente fala de dinheiro, você pode ter cobiça no dinheiro, mas de uma forma gananciosa, mas você é honesto. Você é honesto, mas você é ganancioso. Ou você pode ter problema com dinheiro, mas você é corrupto. E aí vai aparecer situações diante de você para te tentar. Lembra-se, nós estamos numa caminhada de longo prazo. Eu preciso entender de que a minha vida é uma luta constante a cada dia que vai me levar a algum lugar. E esse lugar é a presença de Deus, né? É a glória eterna. Então, de fé em fé, eu vou caminhando. A minha fé hoje é melhor do que a minha fé de ontem. De glória em glória, a minha glória hoje é melhor do que a minha glória de ontem. E eu preciso, então, identificar em mim aquilo que faz com que eu dê oportunidade para o diabo me tentar e me colocar em situações que vão me levar ao pecado e vão me fazer me desviar da presença de Deus. Eu sei, por exemplo, de que eu tenho um problema muito grande com fila de supermercado e de padaria. E o diabo sabe disso. E toda vez que eu estou na fila do mercado e eu estou na fila da padaria, aparece um para me irritar. Gente, ele sabe o meu ponto fraco, ele sabe que eu me irrito. Eu tento me controlar para não me irritar. Às vezes eu consigo ficar quieto, às vezes eu consigo fazer um semblante legal, mas às vezes eu não consigo. Eu estou na fila da padaria. Tem 5 pessoas na minha frente, mais umas 10 atrás. Aí uma mulher encosta atrás, antes da pandemia. Aí imagina que eu sou aqui o pedestal. Aí a mulher encosta. A fila não andou 1 milímetro, a mulher. A fila não andou nada, a mulher. E a mulher, daqui a pouco a mulher estava lá na frente. Meu Deus, isso como me irrita, a igreja. E o diabo sabe disso. E toda vez que eu estou na fila da padaria, na fila do mercado, aparece um. E é uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. E eu sei, mas às vezes eu esqueço. Nós estamos nesse mundo para viver a vida
da maneira como Deus estabeleceu para mim e para você, e Ele quer que nós vivamos bem, Ele quer que nós vivamos com saúde espiritual, mas eu preciso identificar em mim aquilo que o diabo já sabe há muito tempo, e que ele usa para me enfraquecer. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, diz assim: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aonde eu sou fraco, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa. Então eu preciso identificar em mim onde eu sou fraco, para que o poder de Deus possa vir sobre mim. E o diabo usa isso com muita astúcia, igreja. É como você pescar. Quando você vai pescar, o que você leva? Você leva a isca daquilo que você quer pegar, daquilo que você quer capturar. Então eu vejo lá, eu não gosto de pescar, mas o meu cunhado, o meu sogro gosta de pescar. Às vezes eu vejo eles comprando camarão para pescar. Eu falei, Jesus, que pecado! Comprar camarão, esse camarão aí vamos fazer, bota na panela agora, vamos fazer. Não está comprando camarão, não, é para poder pegar, sei lá, qual peixe que é lá que gosta de camarão. Então veja bem, ele está querendo pegar um determinado peixe, ele compra a isca para pegar aquele peixe. Assim o diabo faz comigo e contigo, ele te observa para você saber exatamente o teu ponto fraco, e ele começa a jogar iscas em volta de você. Porque aquilo que o seu coração cobiça, aquilo que o coração deseja, e ele começa a colocar na sua frente. E você pode fazer como peixe, cair nas armadilhas do diabo, ou você pode resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Precisamos mesmo da ajuda de Deus. Precisamos muito. Por isso que Jesus Cristo disse: olha, eu vou deixar com vocês para não ficarem sós. Eu vou te deixar o Espírito Santo de Deus, que vai te ajudar em todas essas situações. Então eu e você temos a ajuda de Deus para nos livrarmos dessas situações, dessas guerras, daquilo que te faz desviar da presença de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 4, tem a passagem do pecado de Caim. Olha o versículo 6 e o 7, o que dizem. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas te cumpre dominá-lo. Então veja bem, essa passagem está relacionada à oferta que Abel e Caim levaram para Deus. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro. Então, depois de ter sido rejeitado, Caim saiu e o seu semblante então era de tristeza, de ódio, amargura, qualquer coisa desse sentido. E Deus vem e fala para ele: por que você está desse jeito, Caim? Por que você está desse jeito? Por acaso, se você não fizer a coisa certa, eu não vou te aceitar? Mas olha, o seu desejo está aí, te contaminando. E na realidade, o pecado está batendo a porta, mas você precisa dominá-lo. Então o papel de dominar é meu e teu. Eu e você que precisamos resistir. A cobiça vem no nosso coração, o desejo vem no meu coração, mas eu preciso resistir. Ter desejo de sexo é pecado? Não. Mas no momento certo, na hora certa, no lugar certo, que é no casamento. Fora disso, o desejo se torna pecado.
Ter desejo de trabalhar e ganhar dinheiro é pecado? Não. Mas o amor ao dinheiro é pecado. Então, veja bem, os nossos desejos, eles não são pecados em si. Mas a partir do momento em que eu deixei esse desejo extravasar, e eu fiz da maneira errada, diferente dos padrões da Bíblia, aí vem a cobiça, se transferiu para o meu coração e virou o pecado. E o pecado gerou a morte. Assim aconteceu com Adão e Eva. Assim aconteceu com eles. Então, eu desejar alguma coisa, ele não é pecado. O pecado acontece depois da maneira e da forma com que aquele desejo se transformou. Alguns outros desejos, sim, são carnais e eu desejo, esse desejo nós precisamos evitar. Paulo diz lá em Coríntios o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quando o desejo do meu coração começa a me dominar, o sinal de alerta precisa ser ligado. Quando esse desejo começa a me dominar e fazer a minha mente viajar para fora dos propósitos de Deus, o sinal de alerta tem que ser ligado. Campainha, qualquer coisa, tem que ligar. Opa, peraí, algo está fugindo do controle, algo está saindo do padrão. Os desejos que vêm em mim precisam ser os desejos de Deus. Os desejos que não são de Deus, que por acaso venha, eu vou rejeitá-los. Eu vou rejeitá-los. E aí o texto diz o seguinte: olha, nós temos essa nuvem de testemunha olhando para mim e para você. E temos, então, que ter uma postura de desembaraçar do peso. Na Nova Versão Internacional, esse verbo está como livrar, me livrar do peso. Observa que ele diz peso e pecado. Então o peso é diferente do pecado. O peso são práticas, ideias, sentimentos, que elas não são pecaminosas em si mesmo, mas elas nos prejudicam na minha maratona, na minha caminhada. Como ele está usando aqui a metáfora da corrida, então um corredor, ele pode muito bem colocar uma mochila nas costas e correr. Pode colocar algumas pedras na sua cintura e correr. Quem vai dizer para ele que ele não pode fazer isso? Ele pode, mas vai ajudá-lo? Não, vai atrapalhá-lo. São pesos desnecessários de que o corredor vai colocar para fazer a sua corrida. Na minha caminhada cristã, nessa maratona que Deus coloca diante de nós e nos propõe para caminhar, chamada de santidade, eu preciso identificar em mim quais são esses pesos que estão me atrapalhando de andar. E durante a minha vida, eu vou juntando peso. Pego um peso, pego o outro. E aí não cabe mais, bota aqui, irmão, para mim esse peso aqui também, bota aqui. E quando eu vejo, eu estou já cansado de andar. Ai, meu irmão, ora por mim. A luta é tão grande, as dificuldades. Eu sinto uma angústia aqui que eu não estou conseguindo mais. Mas claro, você está pegando e acumulando o peso dessa caminhada durante a sua vida inteira. E esse peso está te atrapalhando a correr, a caminhar, a andar nessa trilha que Deus colocou diante de você. Nós temos a mania de juntar essas tralhas. Parece que é um imã que vem nos atraindo, que vem colocando essas coisas para cima de nós. Eu preciso identificar e me livrar desses pesos. Sai para lá. Sai para lá.
Tem gente que guarda ofensas. Uma vez uma pessoa disse que eu era feio. 1983, uma vizinha falou que eu era muito feia, que eu era fora de moda. E nós estamos em 2010 e carregamos aquele peso de acharmos que somos feios porque alguém nos insultou com essa ofensa. O seu nariz é grande demais, você é orelhudo, você tem o pé torto, você anda esquisito. As pessoas nos ofendem o tempo todo, e durante a minha caminhada eu vou guardando isso, eu vou juntando, e aí chega um ponto que eu já não estou aguentando mais andar. Tanto peso. É pecado? Não, mas é peso. Está me atrapalhando a ter comunhão com Deus, está me atrapalhando a ter comunhão com meus irmãos. Não confio mais em ninguém por causa de uma ofensa que aconteceu lá atrás. Peso que vai juntando nas nossas costas e nós carregamos isso. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Ele disse que nós somos livres. Então liberte-se de todo o peso da sua vida. Insegurança. Não, eu não posso fazer isso, mas Deus está te chamando para fazer. Não, olha, imagina ir lá, fazer aquilo ali, igual essas meninas dançam aqui, mas coragem que essas meninas têm para dançar aqui, eu não teria coragem para isso. Mas não, aí Deus coloca no coração, vai lá, você sabe dançar, você vai me adorar através da dança. Não, mas as pessoas vão ficar olhando para mim, aquela igreja é muito grande, tem muita gente, ainda fica agora filmando, aparecendo lá no YouTube, depois as pessoas, não posso. Irmão, vai ali, dá um passo de fé, bate ali naquela porta ali, que Deus vai te abrir uma porta de emprego. Não, acho que melhor não, né? Insegurança, peso que a gente vai transportando e vai carregando e que nos atrapalha de viver essa maratona, essa caminhada diante de Deus. O medo, a Lívia falou, nós estamos aqui no louvor, temos que estar aqui na igreja, não sei o que, não podemos ter medo. Não podemos ter medo. Jesus Cristo levou todo o medo. Todo medo, o amor transcende todo o medo, o desânimo, o orgulho. E aí você pode colocar várias outras coisas, comprar demais sem necessidade. Isso é peso que você está colocando sobre você. Comer demais também, comer gula até que é pecado mesmo, né? Não é nem peso. Mania de doença. Tem gente que acha que está doente. O tempo virou, doeu o dedinho minguinho. Eu não sei não, hein? Meu dedinho minguinho aqui, olha, começou a latejar. Vou no médico, eu estou doente. Que isso? Meu Deus! Precisamos ser libertos dessas coisas, precisamos nos livrar disso, igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos livrar dessas coisas. Vou fazer uma fezinha na loto. A Bíblia não fala, verdade, não existe nenhuma lei que diz assim, não jogarás na cena, não jogarás no bicho. Não tem uma lei para isso. Mas se você olhar o contexto geral da Bíblia, você vai ver que isso é errado. Traz peso sobre nós. 50 milhões apostam, um ganha, 49.999.000 perdem. Isso é justo? E a ganância? E a falta de fé, de acreditar? Por que você quer aquele dinheiro todo? Porque você não acredita em Deus para se sustentar. Então quando você olha o contexto bíblico, é pecado. É jogo de azar, por quê? Porque a maioria perde. A maioria tem azar, só um que tem sorte. Por isso que é jogo de azar, não é jogo de sorte. Então você está entendendo de que nós, na nossa caminhada, nós temos essa mania de começar a juntar tralhas, juntar coisas que não servem para nada, e que essas coisas nos atrapalham na nossa caminhada diante de Deus, na nossa adoração, no nosso louvor, na nossa comunhão, na nossa fé, na nossa esperança.
Essas coisas nos atrapalham, eu vim colocando peso e fazendo com que essa caminhada, que poderia ter sido melhor, mais leve, ela se torna pesada, árdua. E aí Jesus Cristo fala assim: olha, troca comigo, porque o meu é leve e suave. O meu é leve e suave. Troca comigo, troca com Jesus, larga esse fardo pesado, troca com Jesus. Troca com Jesus, troca. O pecado, sim, aí o pecado é verdadeiramente o erro, a transgressão. Fui contra a lei, Deus falou para não fazer, eu fiz. O pecado então nasce verdadeiramente da nossa cobiça. Então é assim, ó, eu cobicei, desejei, vi que era bom, pequei, morri. E escondi. Porque quando a gente peca, a gente esconde. Cobicei, tomei, pequei, morri, escondi. Por que quando a gente pega, a gente esconde? Porque não é certo. Traz vergonha. Sabemos que está errado. Nos traz vergonha. E muitos continuam. E aí, o escritor Hebreus diz assim, ó: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E tenazmente é constantemente, persistentemente. Então você acha que o diabo vai deixar de te tentar porque você tomou uma decisão de seguir Jesus Cristo? Ele vai continuar colocando a sua isca diante de você insistentemente. Ele vai continuar colocando constantemente. Basta agora é você tomar a posição. Olhei, não serve para mim, está fora do meu padrão. Meu padrão agora é o padrão de Deus. O meu padrão não é mais o padrão do mundo. Meu padrão agora não é mais aqui. Meu padrão agora é o padrão de Deus. Então, diabo, eu não quero isso. Isso não serve para nada. Isso não vai mais me atrair. Eu começo a ter posições fortes e constantes diante das tentações. E o diabo foge de mim a partir do momento que eu não deixo que essas paixões da carne prejudiquem minha fé. Até que ponto você está disposto a lutar para resistir a todas as tentações que aparecem diante de você? Até que ponto você é capaz de sustentar a sua fé diante daquilo que Deus disse para você não fazer? Por vezes, Deus está dizendo para você: se afasta dessas companhias, se afasta dessas pessoas, porque às vezes são essas pessoas que te fazem cair, são essas pessoas que fazem, estimulam em você essa cobiça que está no seu coração. Quer ver? Se você tem um problema com álcool, tem um problema com drogas, e aí você sabe que o fulaninho, o cicraninho, toda vez que você está com eles, você cai. Toda vez que você está naquela turma, você volta para aquele vício, volta para o álcool, volta para as drogas. Então o que você vai fazer? Opa, peraí, eu identifiquei que quando eu estou com eles, eu estou mais propenso. Mas eu não quero mais cair, eu não quero mais pecar, eu não quero mais viver no erro. Então o que eu vou fazer? Eu não vou mais andar com eles, eu vou procurar outras pessoas que possam me fortalecer e me levar para um caminho melhor, e não para aqueles que vão me levar para um caminho de derrota. Precisamos começar a identificar esses ambientes que nós estamos e que nos levam ao erro. Um jovem uma vez chegou para mim
a gente era líder dos adolescentes, e ele foi nosso adolescente, depois ele já era jovem, e ele estava namorando, e ele contou algumas situações, e nós chamamos ele para conversar, e falamos para ele: olha, cuidado, porque o que você está fazendo, você está dando margem de vocês errarem, de vocês pecarem. Então para de ir nesses lugares, para de ficar sozinho em casa, sem a sua mãe, sem seu pai. Parem, evitem. Sabe o que ele respondeu para mim? Poxa, Marquinho, naquela época eu era Marquinho, né? Aí fiquei velho agora. Poxa, Marquinho, eu sou homem e eu sei me controlar, eu sei me segurar, para ficar tranquilo. Passou um tempo, vem ele: queria te falar um negócio. Quando ele veio para mim, eu já sabia o que era. Minha namorada está grávida. Para que eu vou tentar a carne? Para que eu vou provocar em mim a cobiça? Por que eu vou ficar em lugares e estarem com pessoas que vão provocar em mim o desejo de ir para o mal, de ir para o pecado? Eu identifico isso, eu me afasto desses lugares, esses ambientes que me induzem e me conduzem ao erro, literaturas nocivas que me fazem pecar. Para de ler. Se não está te fazendo bem, não leia mais. Qual o problema de eu ler um livro? Nenhum, a partir do momento que ele não gere em você e não atice em você a cobiça que já está no seu coração e te faça pecar. Então, se isso está te prejudicando, pare de fazer. Pare. Não faça mais, deixa para fazer depois, quando você tiver uma maturidade, quando você já tiver um tempo melhor. E se você não conseguir chegar nesse tempo, não leia nunca mais esse tipo de literatura, dessas coisas. Se a rede social também te atrapalha, para de ir na rede social. Se você está sozinho em casa e a rede social começa a te mostrar figuras que vão te levar para a pornografia, para de ficar sozinho na rede social, deixe que alguém encoste perto de você, para que você não seja tentado a ir para visitar esses sites e ficarem olhando aquelas coisas. Vocês entenderam o que Tiago disse? De que a cobiça que está no meu coração é que vai gerar o pecado, a partir do momento em que eu alimentei essa cobiça. Ele diz: então, lá no versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Então a cobiça, ela nasce. Depois que ela nasceu, ela deu origem ao pecado. Não importa quanto tempo nós somos membros de alguma denominação, se a minha atitude não mudar, se o meu posicionamento não mudar, se eu não mudar, eu vou continuar caindo nos mesmos erros que eu sempre cometi. Você quer ter um resultado diferente na sua vida espiritual? Comece a partir de hoje a fazer coisas diferentes. Porque se você não tomar atitudes diferentes, você vai continuar vivendo da mesma maneira. Da mesma maneira. E eu falo para você, uma vez, quando eu aprendi isso, eu tomei uma decisão. Falei: Senhor, eu quero cada dia poder estar e ser melhor diante de Ti. A cada dia eu quero estar e ser diante de Ti. Eu não vou desanimar. Eu não vou desanimar. E se eu cair, eu estou pronto para recomeçar. Fica de pé, por favor. Pastor Alexandre, de manhã, ele trouxe uma mensagem, uma reflexão sobre o Salmo 51 maravilhosa. E nós aprendemos com ele
com a palavra de Deus e com Davi. Você lembra bem, se você ouviu a mensagem do pastor Alexandre pela manhã, Davi estava lá no seu trono, tranquilo, até que chegou o profeta Natan diante dele e expôs para ele o seu pecado. E quando Davi então caiu em si e viu o tamanho da besteira que ele tinha feito, do erro que ele tinha feito, o que ele fez? Ele se prostrou diante de Deus e disse: Senhor, eu estou pronto para recomeçar. E ele clamou por perdão. Então, se até o dia de hoje você viveu uma vida acumulando pesos, se até o dia de hoje você viveu uma vida que a sua cobiça era alimentada e essa cobiça gerou pecado, pela pregação que você ouviu da parte da manhã, Deus tem um convite para você hoje. Hoje é o tempo de você recomeçar. Hoje é o tempo de você recomeçar. Senhor, eu não quero mais estar nessa cadeira de balanço. Eu estou lá na frente, daqui a pouco eu estou lá atrás, estou lá na frente. Não, Senhor, eu quero que minha vida seja uma constante. Eu quero caminhar em direção a Ti. Eu quero ir em direção a Ti. Eu não quero fazer como Pedro que afundou naquelas águas, mas eu quero continuar andando firmemente, olhando para Ti. Firmemente olhando para Ti. Porque lá no versículo que nós lemos, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Que se chama Jesus Cristo. A minha maratona está diante de mim. A caminhada está diante de nós. Deus colocou para você e para mim um caminho a seguir, um caminho de santidade. Mas esse caminho de santidade, ele vai ter no meio dele o diabo te tentando e te colocando iscas para fazer você parar, para fazer você parar, para te desanimar, para fazer você voltar atrás, para fazer você desistir. Mas a palavra de Deus nessa noite para mim e para você é: filho meu, filha, não pare, não pare. Mas eu caí, eu errei, eu caí de novo. Esteja pronto para levantar e recomeçar. Coloque-se diante de Deus agora. Fala: Senhor, eu pequei diante de Ti, não sou digno mais de ser chamado de Teu filho. Me aceita como um empregado, Senhor. Mas eu voltei para a Tua casa. Eu volto para Ti. Eu volto para Ti. Alguém postou essa semana, acho que foi nos Homens de Oração, que o filho pródigo perdeu tudo, menos o pai. Você pode ter perdido tudo, mas você não perdeu o teu pai. Você não perdeu Deus. Ele continua te amando. O que Ele espera de você é uma mudança, uma postura diferente. Se achegue diante dele agora com o teu coração quebrantado. Senhor, eu acumulei durante todos esses anos todo esse peso, mas eu não quero mais. O meu pecado, Senhor, que está aí tenazmente me assediando, eu não quero mais. Eu quero força para recomeçar. Eu quero força para recomeçar. Pois o bem que eu quero fazer
fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei, tu és o meu amado. Então levanta a sua mão. Eu quero ser tua casa. Canta esse louvor. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado. Transforma-nos, Senhor, com a tua presença aqui, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido, foi vendido, foi vendido. Nenhum, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença o meu viver é transformado. Aí, Deus quer te dar algo grande. Deus quer te dar algo forte e poderoso. Deus quer te dar algo grande, uma bênção enorme. Mas você está tão cheio de pesos, você está tão cheio de coisas ruins, que a glória dele não cabe em você. A glória dele não cabe. Não tem espaço para ele. No nosso coração, na nossa vida não tem espaço. Porque eu estava entulhando o meu ser de coisas ruins. Deus quer derramar a sua graça sobre a igreja. Deus quer derramar e te dar coisas grandiosas. Mas nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha de receber isso que é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso e tão especial. Se você quer
nessa noite recebeu o perdão de Deus. Se você nessa noite tomou a decisão, Senhor, eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou começar a prestar mais atenção naquilo que o diabo tem colocado como isca diante de mim. Me ajuda, abre meus olhos espirituais para que eu possa ver. Levanta sua mão. Levanta sua mão, coloca no coração, faça algum sinal para Deus saber que você quer. Ele vai te ajudar. Receba de Deus nessa noite. Receba de Deus, receba de Deus. Receba de Deus. Liberta-nos, liberta-nos, liberta-nos. Ei, liberta-nos, liberta-nos, Eu sei que Deus está operando nessa noite em vários corações, aí na tua casa. Que a palavra dele, ela nunca é em vão. Eu tenho certeza que tem corações quebrantados nessa noite. Eu tenho certeza que tem corações que a partir de hoje vai ver o poder de Deus se manifestando na vida dela de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que a partir de hoje pessoas vão mudar o seu destino, porque elas vão ficar mais atentas com tudo que está acontecendo na sua volta, com os desejos do seu coração, com aquilo que vem na sua mente, tentando te atrair, tentando te fisgar, como uma armadilha, tentando tirar você da presença de Deus. Eu creio nisso nessa noite. Eu creio que Deus está transformando a tua vida.